Boa noite, gente. Boa noite a todos que vieram hoje aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente teve uma inovação. A gente começou 10 minutos antes com aquelas listas, os Stripe. O pessoal já começou a entrar. Então isso é bom porque a gente entra, já está todo mundo esperando na sala, né? Que bom, gente. Então, antes de começar, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Eu vi que o pessoal também já compartilhou, mas podem continuar compartilhando aí quem não compartilhou, tá bom? Para avisar o pessoal que já estamos no ar, agora de verdade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tzedakah, sobre, costuma se traduzir como caridade, mas na verdade seria justiça, a tradução mais próxima, enfim, a tradução mais próxima, porque na Parashá nós temos vários lugares, vários trechos, vários versículos que eles falam sobre tzedakah, sobre caridade. Então, eu te disse uma pequena história. Uma vez, tinha na porta da igreja dois rapazes, assim, pedindo caridade. Um deles, ele tinha um baita de um Magen David, uma estrela de Davi no peito, e ficava lá, caridade, caridade. O vizinho dele tinha um crucifixo pendurado e estava lá, caridade, caridade. É claro, todo mundo passava, colocava onde? Colocava no chapéu daquele que não era o judeu, do outro. E passaram o dia inteiro. No final do dia, aquele com a estrela de Davi estava vazia a bolsa dele. A sacola dele não tinha nada. E o outro tinha cheio de dinheiro. Aí daqui a pouco chegou o padre e falou: olha, você não está percebendo que ninguém está dando para você? Não é seu lugar de pedir aqui. Deixa ele pedir sozinho. O que você está fazendo aqui? Aí o rapaz que tinha estrela de Davi do peito falou, olha para o outro, falou: Jacó, ele está querendo ensinar a gente a fazer negócios. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar nossa aula. Assim, na nossa Parashá, como falamos, nós temos vários versículos que falam sobre a tzedakah. E o interessante desses versículos é que todos eles repetem a linguagem. Por exemplo, o primeiro está escrito que Pator tiftach et yadcha leachicha haevion. Abrirás sua mão para o seu irmão pobre. Está escrito lá duas vezes, abrirás. E aí a Torá continua falando sobre que vai vir um ano sabático, e no ano sabático a gente sabe que as dívidas são anistiadas, então o pobre pode pedir para você algum empréstimo antes do ano sabático, um dia antes de entrar o ano sabático. Imagina, ele vem para você e fala, estou precisando de empréstimo, né, $50 mil, e uma semana antes de acabar o ano, ele te fala, eu vou te entregar antes de terminar o ano, fica tranquilo. A Torá fala, olha, talvez teu coração vai ficar endurecido, você não vai emprestar. Fala a Deus que daton titen lo, que biglala veltamente levavcha betitcha lo, você darás para ele, e não endureça seu coração neste momento, quando você der para ele, porque justamente por isso o eterno vosso Deus o abençoará. Mas outra vez aqui ele usa as duas linguagens, naton titen, darás. Então, na primeira, você abrirás sua mão. Na segunda, darás. Duas vezes. No terceiro versículo na nossa Parashá também repete, que fala sobre a tzedakah. Ela repete também as palavras. Ela fala, aseret kol tuvat zarecha, ayotze asadeh shana shana. Dizimarás toda a colheita do seu campo, que nasce de ano em ano. E outra vez ele fala, dizimarás duas vezes. E por que a gente tem tudo isso repetido? Certo? Seria mais fácil falar uma vez só, que darás, que abrirás, dizimarás. Não, duas vezes. Então aqui, gente, nós encontramos algumas opiniões referente a isso. Nos dois primeiros versículos, onde ele fala, você vai abrirás sua mão. E ele fala também, darás a tzedakah, darás para o pobre. Então, os sábios explicam da seguinte maneira. O primeiro versículo, o segundo versículo, onde ele fala que você vai darás para ele, não vai fechar o seu coração, vai endurecer o seu coração. O versículo está falando no benefício do pobre.
está pensando ali no pobre. O pobre precisa da tzedakah. Então ele está falando em benefício do pobre. Por isso que está escrito, darás a ele. O versículo está falando dele, do pobre, está preocupado com o pobre. Já o primeiro versículo que fala que abrirás a sua mão, ele não está preocupado com o pobre. Ele está preocupado com aquele que está dando a tzedakah. Em outras palavras, a tzedakah, ela é para o benefício do pobre, mas ao mesmo tempo, ela também é para o benefício do rico. O pobre ganha, mas o rico também ganha quando ele dá tzedakah. Muito mais ainda. Está escrito nos livros que mais do que o pobre faz com o rico, mais que o rico faz com o pobre, ele deu lá R$200 para o pobre. Ele pagou almoço, ele não sei, pagou a média do bar. Mais que o rico faz com o pobre faz com o rico. Está escrito nos livros o seguinte. Bom, está escrito nos livros o seguinte, que Deus, ele podia criar todo mundo classe média. Imagina um mundo desse, todo mundo classe média. Você tem dinheiro para pagar as contas, não tem muito sobrando, às vezes um pouco mais, um pouco menos, ok? Mas, ok, vive aquela vida mediana. Você não tem fortunas, não tem muito dinheiro, não tem dinheiro guardado, mas também, ok, não falta. Seria bom, né? Imagina um mundo desse. Não ia ter muita competição, muita briga, muita ganância, nem luxúria. A gente ia já descartar uma opção de problemas aqui. Se todo mundo fosse classe média. Talvez essa era a ideia do socialismo, não funcionou. Mas podia não ter rico, só classe média. E por que Deus criou ricos e pobres? Por que Deus criou essa desigualdade social tão grande? Então os livros falam, é para dar a oportunidade do rico fazer a tzedakah. Se não tem pobre, como é que o rico vai ajudar? É para dar para ele essa oportunidade. Então por isso falam os livros que a reza do pobre é uma reza muito forte. Por quê? Porque o pobre vira para Deus e fala, Deus, ok, eu entendo que precisa ter ricos, que precisa ter pobres, para os ricos ajudarem os pobres. Ok, posso entender. Mas por que eu tenho que ser o pobre e aquele tem que ser o rico? Gente, é um argumento válido, é um argumento correto. Me dá o teste do rico, dá para o outro teste do pobre, eu vou ajudar ele. Por que eu tenho que ser o pobre? Então, já que ele tem um argumento forte contra Deus, está escrito que a reza dele é muito forte. Está escrito nos Salmos, está escrito que a reza do pobre, ela envolve totalmente ele despeja sua fala perante Deus. Uma coisa muito forte. Então a gente tem que estar escrito nos livros que você tem que tomar cuidado com os pobres. Você maltrata os pobres, ele reza para Deus, sai da frente. Então você tem que tomar cuidado. Tratar bem dos pobres. Então por isso que fala o versículo que biglala davarazé que justamente por isso que você vai ajudar o próximo, Deus vai te abençoar em tudo que fizeres. Então aqui a gente vê que muito mais o rico faz com o pobre faz com o rico. O pobre dá muita coisa para o rico, muita bênção para o rico. Aliás, Deus abençoa, né? Mas através que ele ajuda o pobre. Eu lembro de uma história que aconteceu com o primeiro Rebbe de Chabad, o Admor Azaken. O primeiro Rebbe de Chabad, ele fez uma viagem. Ele chegou no local, tinha uma pensão. Naquela época, na Rússia, eu estou falando há 250 anos atrás, aproximadamente. Então, tinha muitos judeus, eram comerciantes, muitos. Eles falavam línguas, eles tinham facilidade de viajar. Então, tinha muitas pensões também nos caminhos, no meio das estradas, kasher, porque tinha muito judeu viajando, então ele precisava de um lugar para comer kasher. E tinha um homem, que ele era um homem muito especial. Tinha um judeu milionário. Ele resolveu que ele ia receber sobre si a mitzvah de receber as visitas. Mitzvah de receber pessoas transeuntes
que nem o Avram Avinu, que nem Abrão. Abrão plantou a tenda no meio do deserto, recebia todo mundo. Esse homem resolveu que ele ia fazer a mesma coisa. Ele comprou uma casa bem grande. E a casa dele era aberta para todo mundo que queria, que precisava. Então aquilo ficou famoso. E todo mundo que viajava para aquele local parava naquela casa, fazia um pit stop para almoçar, para jantar, para dormir. Tinham quartos. A pessoa chegava, ele recebia um quarto para ele. Todas as refeições, tudo gratuito, não pagava nada. Tudo do bom e do melhor. Podia ficar quantos dias quiser. Não tinha aluguel, não tinha nada, à vontade. O dono da casa era muito rico e muito ocupado. Então ele contratou funcionários para cuidar dessas pessoas. Olha só o tamanho da mitzvah que ele está fazendo. Gastando fortunas para ajudar as pessoas que estavam passando ali no caminho. Como ele era ocupado, quando chegava uma pessoa nova, ele ia até a pessoa, dava bom dia, boa tarde, como vai, seu nome, e delegava ele para algum dos seus funcionários. E o funcionário cuidava dele tudo o que ele precisava. Quando o homem ia embora, então a organização daquela casa era o seguinte, que ele ia até o dono da casa, ia se despedir, e o dono dava um dinheiro para ele ainda, para ele chegar até a próxima cidade, o que ele precisava. Dava um dinheirinho para ele. Quando a pessoa tinha um cavalo velho, às vezes o dono dava um cavalo novo para ele. Enfim, era uma mitzvah assim muito grande. E naquela casa chegou o Admor Azaken, primeiro Rebbe de Rabat. Ele era ainda jovem, ele estava estudando ainda na Yeshiva, mas quando ele chegou, o dono da casa viu no Admor Azaken que ele era uma pessoa especial. Viu no semblante dele que não era como os outros. Era um tzadik, um Rebbe, enfim. Ele virou para o Admor Azaken e perguntou, você está viajando para onde? Falou, estou indo para Mezrit. Mezrit ficava, o Magno Mezrit, que era o sucessor do Baal Shem Tov, era o Rebbe da época. Então, isso confirmou com o dono da casa que essa pessoa era uma pessoa especial, era um aluno do grande Magno Mezrit, e falou, eu quero me aconselhar com o senhor. Eu tenho uma questão. Olha, eu faço essa mitzvah aqui há anos. Eu ajudo as pessoas, e meu nome ficou conhecido em toda a redondeza, todo mundo me elogia, e eu sinto que no fundo, tudo isso que eu faço, eu tenho um tanto de orgulho com isso. As pessoas me honram, eu fiquei famoso, eu sinto que eu não faço de verdade. Eu sinto que eu não faço isso pelo pobre. Eu sinto que eu estou fazendo isso por mim. Eu estou dando todo esse dinheiro, mas não é porque eu estou preocupado com o pobre. Eu sinto que eu estou fazendo isso por mim. Então, sendo assim, eu questiono se eu devo continuar aqui fazendo isso ou não. Talvez eu deva parar. Talvez eu faça outra coisa. Algo, uma mitzvah que não me dê prazer, ele perguntou para o Rebbe. Ele perguntou, o que o senhor acha, Rebbe? Invisto dinheiro em outra coisa ou continuo fazendo? E aí, pessoal de casa, o que vocês acham? Investe o dinheiro em outra coisa ou continua fazendo? Continua fazendo? O pessoal daqui está mandando continuar fazendo. Ok. E o pessoal de casa, gente? O que vocês acham? É que tem um delayzinho. Todo mundo manda continuar fazendo. Mesmo que ele faz isso não para o pobre, para ele mesmo. Vocês concordam? Mauro Luciana continua fazendo. Márcia Cardi, boa noite. Rodrigo Rabelo continua fazendo. Adailson Pereira continua fazendo. Muito bem, pessoal. Estou vendo aqui que o pessoal está aí. Mário Leal, de Dias Dávila, Júlio do Rio de Janeiro. Quem mais será aqui? André de São Paulo. De onde vocês são, gente? Muita gente nova aqui. Pessoal que é novo, posta a cidade, de onde vocês são, tá bom? E vamos compartilhar, gente. Já estamos aí com 90. Semana passada estava com 117. Vamos tentar bater o recorde. Então compartilha, pessoal de casa, para avisar os amigos que já estamos aqui na aula, tá bom? Jefferson de Betim? Manda parar. Para fazer uma coisa para ele, que ele não gosta, para Deus mesmo, de verdade. Bom?
É uma opinião. Realmente o dono da pensão estava em dúvida se ele parava ou não. Quem é pobre, né, não tem nem dúvida que é para continuar. Ele é o beneficiado. Agora quem vê de fora, uma pessoa estava envolvida, ele tinha suas dúvidas. Ok, tá bom? Válida opinião. Bom, ele perguntou para o Rebbe. O Rebbe olhou para ele e falou, olha, ele pensou e falou assim, falou uma frase em bicho. Ober deike, ober abi, as de omer, falou, abi, as de orimen, vedzain zat, mitanemes. O principal é que o pobre vai ficar farto de verdade. Ele falou, talvez tudo que você faz não é de verdade. Não é como a verdade. Mas o principal é que o pobre vai ficar farto de verdade. Esse é o principal. E ele continua, ele fala, e essa verdade faz com que a verdade de Deus se ilumine mais no mundo. Isso depois ilumina na sua alma e faz com que você se aproxime também da verdade. Assim respondeu o Rebbe para ele. Então tem coisa, gente, que é em benefício daquele que está dando também. Não só do pobre está ganhando. Aquele que está dando, mesmo que ele não está fazendo de verdade, com todo o coração, ele está sendo beneficiado em todos os sentidos. Materialmente e espiritualmente. Ok? Bom, o Rashi ele explica, mas por que dobra duas vezes? Por que ele fala dar, darás e abrir, abrirás? Ele responde o seguinte, quando uma pessoa, ela te pede uma contribuição, uma ajuda, falou, ó, estou atrasado aí na água, me paga a água. Aí você vai lá dar uma ajuda. Ele vem semana que vem, eu estou atrasado no convênio de saúde, dá uma força, você vai. Depois ele vem, eu estou precisando de comprar leite, dá uma força. Depois ele vem, eu estou precisando de comprar roupa, me dá uma força, você dá. Olha, eu preciso de um celular novo, me dá uma força. Chega uma hora, né, que a pessoa fala, chega, chega. Então fala a Torá, darás até mesmo 100 vezes. Se a pessoa realmente precisa daquilo que você pede e você tem condições de ajudar, a Torá fala, você ajuda até 100 vezes. Por isso que vem essa repetição, nos ensinar isso. Darás até mesmo 100 vezes. Abrirás até mesmo 100 vezes. Agora, o terceiro versículo, dizimarás duas vezes. Por que dizimarás duas vezes? Então aqui a gente tem várias explicações. Uma explicação fala que um era o dízimo da colheita. A pessoa plantou, ele tem uma fazenda enorme, colheu, 100 toneladas de trigo, tira o dízimo, 10% se entrega. E o segundo dizimarás aqui é do dinheiro financeiro. Toda a renda que a pessoa tem, ele dá os 10%. Então dizimarás, colheita e dinheiro. Essa é uma explicação que tem. Uma segunda explicação é, na verdade, a gente aprende isso, na verdade, de Yaakov Avinu, patriarca Jacó. Quando ele fugiu da casa do pai dele, o irmão queria matá-lo, Esaú. Então, naquele momento, ele fez uma promessa para Deus. Se você estará comigo, fala Deus, ele falou para Deus, você me cuidar de mim em tudo onde eu for, você me dá o pão para comer, você me dá roupa para vestir, e eu vou voltar em paz para a casa do meu pai, tudo que o Senhor me der, dizimareis para o Senhor, para o Eterno. A gente aprende dele. Ele já falou, dizimareis para você. Ele fez uma promessa. Falam os sábios lá, por que ele falou duas vezes dizimarei? Ele falou, primeiro que ele falou, dizimar, vou dar os 10%. Dizimarei mais 10%, 20%. Então fala a Torá, o mínimo é o dízimo. Você quer cumprir a mitzvah com capricho? Aí é 20%. Você quer caprichar 20%? É o famoso Homesh. O quinto é 20%. Está escrito também que aquele que quer esbanjar não deve esbanjar mais que 20%. Aquele que quer gastar. Ou seja, você precisa de alguma coisa para você. Porque se você der tudo para tzedakah, depois você vai precisar pedir tzedakah. O que você ganhou com isso?
Ele agora não precisa, agora você precisa. Então, fala a Torá máximo 20%. Só que explica os comentaristas, explica o Rebbe, quando mora aqui no Tânia, ele fala sobre isso. Fala, isso somos tzadikim que não tem pecados. Se algum de nós, alguma vez na vida, ficou com raiva, fez alguma coisa errada, aí pode dar. Não tem problema. Porque a tzedakah, a gente pode falar isso em outro momento, ela ajuda também a limpar a alma da pessoa, um outro benefício que ela traz. Então, quando a pessoa ela trouxe uma mácula para a alma, ela se arrependeu, e fez tchuvá, voltou para Deus, para depois tirar aquela mácula, aí vem a tzedakah, hoje em dia. Mas a gente aprende de Jacob, dizimar, dizimareis 2 vezes. E aqui na Torá ela fala também, dizimar, dizimareis. Você quer cumprir de uma maneira caprichada, 20%. Agora, existe, na verdade, uma terceira explicação, e os sábios eles usam um trocadilho para explicar isso. Porque na Torá oral, muitas vezes, eles trocam letras, é uma maneira de se estudar. Então está escrito aser te aser em hebraico, dizimar, dizimareis. Eles falam aser, bijil titasher. Você vai aser, vai dizimar para enriquecer. Uma promessa que a gente tem na Torá. Tem pessoas que fazem muitas coisas para ficar rico. Tem pessoas que tentam investir fortunas. Tem pessoas, sei lá, que andam com fitinha vermelha. Tem pessoas que, não sei, fazem a opção de simpatia para ficar rico. A gente tem uma promessa aqui. Promessa de Deus, que ele fala, me testa. A única mitzvah que você pode testar Deus é na tzedakah. Você dá para ficar rico. Aliás, tem que abrir um parênteses. Não é tzedakah, é o dízimo. O dízimo também é uma forma de tzedakah. Existem discussões entre os legisladores se o dízimo é uma mitzvah por si ou se ela é uma mitzvah faz parte da mitzvah da tzedakah. De uma maneira geral, existe essa promessa dos sábios. 10%, Deus fala, você me testa. Está escrito lá, tinha uma discussão no Talmud. Rabbi Yochanan, ele fala para o Reish Lakish, ele fala, e aqui a gente pode falar desse assunto, porque a tzedakah é uma mitzvah também ligada com Bnei Noach, a gente pode estudar o Talmud referente a essas mitzvot. Então, o Rabbi Yochanan, ele vira para o Reish Lakish e fala, o Reish Lakish pergunta, aquele que quer ficar rico, o que faz? Abre uma loja, investe dinheiro. O Rabbi Yochanan fala, dá o dízimo. E ele fala, pode testar Deus. Não, desculpa, o Reish Lakish ele pergunta, e como você me prova isso? O Rabbi Yochanan fala, testa, vê se funciona. Ele fala, pode testar Deus? Rabbi Yochanan traz o pasuk, o Bahanuni Nabizot. E Deus implora para você, me pede. Deus implora, ele pede para a pessoa, me testa, pode testar. Assim ele fala. Então a gente tem uma promessa, na verdade, de Hashem para isso. A Gemara, ela conta uma história, Tosfot conta essa história, de que tinha, na época do templo, um judeu muito rico, ele tinha uma fazenda enorme. E aquela fazenda fazia, sei lá, 1.000 caminhões de trigo por mês. 1.000 caminhões não tinha naquela época, né? Sei lá, 100.000 carroças. Fazia muitas e muitas carroças de trigo por ano. Imagina uma fazenda muito grande. Faz, sei lá, 1.000 toneladas de cachitos. Aqui não nasce cachitos, mas imagina, na nossa, a gente não sabe o que é trigo, né? Sabe o que é cachitos, sabe o que é sucrilho, sabe o que é... Então, imagina na nossa ideia, 1.000 caminhões, 10.000 caminhões de cachitos estou fazendo a frente. Aí, pegar 1.000 caminhões, distribuir, é difícil, né? Você fala, poxa, quanto caminhão está indo para os pobres? Quanto caminhão está indo para os pobres? Então, esse homem, ele dava religiosamente o dízimo dele, transmitia, e ele passava. E o que aconteceu foi que ele faleceu. E o filho herdou a fazenda. Nos primeiros anos, o filho deu também dízimo como o pai dava, mandava os 10% dos caminhões para os pobres, das carroças para os pobres, para as instituições. Mas, passou um tempo, o filho começou a ficar meio mesquinho. Aí, ano que vem, ele não deu 100. Em vez de dar 100, de 1.000, deu 90. Ok. O que aconteceu? No outro ano, a fazenda dele, em vez de fazer 1.000, fez 900. Fez 900.
Aí ele pegou, putz, esse ano deu menos, o que ele fez? Deu 80. Aí o ano que vem fez 800. Aí ele deu menos, tá indo mal as coisas, deu 70. Não podia gastar tanto, ele agora tem que economizar, ele está preocupado. Aí no ano que vem fez 700. E assim foi uma progressão até que chegou um momento que a fazenda só fez 100. Aí vieram todos os parentes saudá-lo, roupa de Shabat, de festa. Falou, vocês estão gozando da minha cara? O que vocês estão fazendo? Estão debochando de mim? Eu estou perdendo tanto dinheiro. Antigamente a fazenda fazia 1000, agora a fazenda só faz 100. Vocês vieram aqui comemorar? Falaram, a gente não veio comemorar. A gente veio receber a visita. Falou, como assim visita? Falou assim, no início, você era o dono da fazenda. E Deus, ele era o visitante. Ele passava aqui uma vez por ano, pegava 10%. Agora, inverteu as coisas. Deus é o dono, ele ficou com 90%. E você está só com os 10% do visitante. Então, tem os dois lados da moeda. Está escrito lá, Miklal Rena Tashomea Lav. Do sim você entende ou não também. Se Deus fala, vou te abençoar com isso, tem que tomar cuidado com o outro lado também. Né? Esse não se deu muito bem, esse fazendeiro. Enfim. Mas, então, por isso está escrito 2 vezes, né? Porque a Tzedakah, o dízimo, aliás, ele traz riqueza. É uma promessa que a gente tem de Deus. Deus pede para a gente testar ele, inclusive. Tem uma história, eu escutei essa história essa semana, que certa vez tinha um judeu da Hungria, e ele quis fazer um negócio. E ele mandou para o Rebbe um cheque, falou, Rebbe, eu quero uma bênção sua para o meu negócio que eu vou abrir. Eu quero uma bênção sua, e mandou um cheque para o Rebbe depositar. Era um cheque em branco. O Rebbe, o senhor decide quanto depositar. Anos 60, por aí. E eu peço sua bênção. Tá bom. E aí, de repente, entra o cheque na conta dele, ele vê o cheque compensando. $3.000. Naquela época, $3.000 era muito dinheiro. Né? Muito mais que os $3.000 de hoje em dia. 30, sei lá, seria $30.000 há 50, 60 anos atrás. E ele, quando olhou aquilo, ele falou, o que eu fui fazer? Não devia ter preenchido lá $180. Pensei que o Rebbe ia botar 300. $3.000. Se arrependeu. Ficou chateado, mas ok. Bola para frente, ele não vai reclamar com o Rebbe. E aí tá bom, o que ele faz? Ele começa um negócio e no final do ano ele foi ver quanto ele ganhou? $30.000. Aí ele ficou chateado, por que o Rebbe não botou lá uns $10.000 de uma vez só? Agora, uma outra história que eu escutei, faz uns 2 anos atrás. Tinha um rapaz, eu me esqueci o nome dessa pessoa. Era um israelense. Os amigos dele viajaram para Nova York. E foram tentar a sorte lá. E eles chegaram lá, montaram pequenos negócios, começaram a vender algumas coisas e prosperaram. Ganharam dinheiro, se estabeleceram bem. E começaram a mandar mensagem para o amigo. Carta, telegrama, ligavam. Olha, vem cá. Vem trabalhar com a gente. Aqui o mercado é próspero. E ele, como não estava indo bem em Israel, ele juntou o dinheirinho para comprar passagem. Comprou a passagem para Nova York. Ainda sobrou $11 no bolso. Viajou para Nova York com $11. Hoje em dia, com $11, você não sai nem do aeroporto, né? Táxi nem te aceita. Nem Uber aceita lá você. Mas, ok. O amigo veio buscar, ele começou. Logo acabou os $11. Mas não estava dando certo. Não arrumava trabalho. Para ele não funcionou Nova York. Não conseguia, enfim, nem um bico, nem vender. E ele vivia de favor na casa de um amigo essa semana, na casa do outro outra semana. Comia na casa de um, comia na casa de outro. Ia todo dia na sinagoga para jantar. Enfim, ele estava vendo uma vida assim muito ruim, muito apertada, difícil. E não aguentava mais. Ele largou tudo o que ele tinha em Israel, largou a família, largou o emprego para tentar a sorte em Nova York. Ele queria ficar rico, ele tinha esse sonho e nada. Ele escutou que tem um grande Rebbe lá em Nova York, que pode ajudá-lo. Ele conseguiu marcar uma entrevista particular com o nosso Rebbe. E ele entrou. E ele falou, Rebbe,
eu quero uma bênção para ficar rico. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero a promessa para ficar rico. E o Rebbe olhava para ele, mas reza, pede para Deus. O que você vem pedir para mim? Reza para Deus. Não, eu quero do Senhor a bênção. Ele fala, pede para Deus. Não, o Senhor é o nosso líder da geração. As bênçãos vêm através do Senhor. Assim me ensinaram, eu quero uma bênção sua, eu quero uma promessa. Ele insistiu. O Rebbe ficou sério quando ele falou que o Senhor é o líder da geração. E as bênçãos vêm através do Senhor. O Rebbe ficou muito sério. E aí o Rebbe, ele vira e olha para ele, o que você quer de mim? Dê tzedakah. Faz a tzedakah. Dê tzedakah. Ele não tinha dinheiro para fazer tzedakah, não tinha nada. Mas se o Rebbe falou, ele falou, vou fazer. Ele saiu de lá. Foi nos amigos, juntou um pouco de um de outro, pegou empréstimo. Ele conseguiu $100 emprestados. Foi, deu um pouquinho para um pobre, deu um pouquinho para o outro, deu um pouco para a sinagoga, deu um pouquinho para a escola, distribuiu. Todo o dinheiro que ele não tinha, que ele conseguiu emprestar, distribuiu. E aí ele começou a prosperar. Eu não sei quanto tempo levou, quanto isso foi rápido, mas começou então a prosperar. E ele virou um cara muito rico. E ele ajudava depois todo mundo que pedia, todo mundo que procurava ele. Ele morava no bairro de Crown Heights, que fica no Brooklyn, no distrito do Brooklyn. Ele era conhecido lá, ele ajudava todo mundo, porque ele soube o que foi dificuldade. Ele faleceu faz uns 2, 3 anos atrás, esse senhor. Então, assim, por que, gente? Eu vou explicar para vocês. Por que, uma opinião, né? Por que a tzedakah é a única mitzvah que você pode testar Deus, que Deus te paga aqui? Por que é a única mitzvah que você pode testar aqui? Porque, veja, tem uma história. Quem foi o homem que mais viveu na Terra, de acordo com a Torá? E com os Midrashim também. De acordo com a Torá, foi Matusalém. Agora, de acordo com o Midrash, isso, muito bem. Matusalém viveu 969 anos, gente. Né? E, pessoal, vocês de casa, quem viveu mais que Matusalém? Vamos ver se estão afiados nos Midrashim Bnei Noah. Vamos lá. Nossa comunidade. Vamos ver, estão afiados ou não? Quem viveu mais que Matusalém? Essa é uma pergunta difícil. Pergunta difícil porque não está claro nem nos Midrashim. Você tem que fazer conta e descobrir. Mas quem sabe, de repente, tem alguém de casa que sabe. E, gente, vamos compartilhar vocês aí? Compartilhem um pouquinho? Parabéns, Jonathan. É isso aí. Jonas de Palhoça, o Og. O Og viveu mais do que Matusalém. Por quê? Quem foi esse Og? Então está escrito lá na porção de Gênesis, Bereshit, logo no início, que tinha os filhos do homem, que eles pegaram as mulheres de todos os senhores da terra, de todas aquelas que eles escolheram. Quem eram os senhores da terra? Algumas traduções, eu acho que traduzem como titãs, alguma coisa assim. Pode ser? Tinha uns tais de titãs aí. Titãs? Gigantes, exatamente. Quem eram esses gigantes? Então, no início da criação, Deus, ele criou o homem. Vieram os anjos e falaram, Deus, olha só esses seres humanos que o Senhor criou. Estão pervertendo lá embaixo. Olha só o que eles estão fazendo. Deus falou, olha, é porque eles têm uma coisa que vocês não conhecem. Se chama alma animal. Os anjos falaram que nada. Se a gente tivesse isso aí, a gente não ia fazer as besteiras que eles estão fazendo. De jeito nenhum. Imagina. Deus falou, vocês querem testar? Os anjos falaram, vamos lá. Aí, Deus materializou esses anjos em corpos de seres humanos. E eles pegaram mulheres casadas, cometeram adultério. Eles pegavam mulheres casadas e aí engravidavam essas mulheres. E aí nasceram os gigantes. Um desses gigantes é o Og, esse tal de Og. Então ele nasceu já nas primeiras gerações da criação. Depois, o que aconteceu? Veio o dilúvio. Esse Og foi o único sobrevivente do dilúvio. Porque ele não sei se ele dava pé, mas ele podia também ficar boiando, pegando a arca assim embaixo do braço, né? Ele ficou lá. Ficou segurando na arca, um ano inteiro segurando na arca. O dilúvio demorou um ano. Ele sobreviveu ao dilúvio. Passou a época de Noé.
E ele chegou até a época de Moisés, Moshe Rabbeinu, porque foi Moisés, de acordo com o Midrash, que matou esse Og, rei de Bashan, esse gigante. Então você pega desde o início da criação até Moisés, quantos anos o homem viveu? Muito mais que Matusalém. Moisés viveu no ano de 2400. Ok, digamos que ele foi não a primeira, nem a segunda, nem a terceira geração. Mas tira aí uns 400, 500, 600 anos. Uma vez eu fiz a conta, desculpa. Se não me engano, pelo menos do dilúvio até Moisés. Se não me engano, o dilúvio foi no ano, eu acho, de 1496, eu acho. Por aí, da criação. Enfim, tem que verificar depois exatamente, não me lembro. Agora, se a gente pega do dilúvio até Moisés, já viveu mais que Matusalém. Foi mais que 1000 anos. Então ele viveu mais que Matusalém. E por que ele viveu tanto tempo, esse Og? Qual o mérito que ele teve? Então falam os sábios que esse Og, ele era um perverso. Mas ele teve uma vez um mérito da vida, ele fez uma coisa boa. Qual foi o mérito dele? Então está escrito assim, que a Sara, esposa do Abrão, era uma das mulheres mais bonitas que já existiu da face da terra. Uma das 3 mulheres mais bonitas da face da terra. Quem foram as outras 2, pessoal de casa? Sabem? Ele não, tem outras lá. Outras 2. Oi? A Eva, muito bem. Eva, a Sara, tinha mais uma. O pessoal de casa sabe quem era a terceira? Não. Rainha Esther, muito bem, Rainha Esther. Então foram as 3 mulheres mais bonitas que já existiram. Então a Sara era muito bonita. E aí, esse Og botou o olho na Sara. Ele queria a Sara. Só que ele era uma mulher casada. Não podia pegar do Abrão. Abrão também era um homem muito poderoso. O que ele fez? Teve uma guerra entre 4 reis poderosíssimos e outros 5 reis. Tem a história lá de Sodoma, Gomorra. Fizeram guerra contra outros reis. E esses reis, esses 4 reis poderosíssimos, eles ganharam a guerra. Eles raptaram, levaram ao cativeiro o sobrinho do Abrão que morava em Sodoma, que era o Lot. Levou ele. E aí esse Og gigante, ele foi até o Abrão e falou, Abrão, corre, corre. Pegaram teu sobrinho. Vai lá. Então Abrão, ele correu e conseguiu recuperar. Mas qual era a verdadeira intenção do Og? Que o Abrão fosse guerrear contra esses 4 reis poderosíssimos e ia morrer. Aí ia pegar a Sara e ia casar com a Sara. Mas ele fez aqui uma boa ação. Ele ajudou Abrão. Só que foi com segundas intenções, gente. Mesmo assim, por essa boa ação que ele fez, Deus pagou para ele 2000 anos de vida quase. Porque Deus queria pagar toda a mitzvah que ele fez neste mundo e não no mundo vindouro. Essa única mitzvah que ele fez ajudou Abrão a salvar o sobrinho. Com segundas intenções, é claro, que ele morresse e pegasse a esposa. Mesmo assim, no fundo, foi uma coisa boa. Deus quis pagar aqui embaixo, deu 2000 anos para ele. Imagina então, quando você faz uma coisa real, uma mitzvah de verdade. Imagina então, quando você fala o Shema Israel de noite antes de dormir. Imagina então, quando você ajuda uma pessoa. Está escrito que Deus não tem como te pagar nesse mundo. Recompensa da mitzvah nesse mundo não tem. É lá em cima. Porque é tão grande a recompensa que não cabe nesse mundo limitado. Agora, tem uma mitzvah que é diferente. Que mitzvah que é essa? Está escrito que Deus paga na mesma moeda. Então, se você ajuda o pobre, Deus tem que te ajudar também. Ele tem que te pagar nessa mesma moeda. Lá em cima, não adianta mais ele te dar dinheiro, não adianta mais ele te dar sustento, lá não precisa disso. Tem até aquela história de que certa vez tinha um homem muito pão duro, muito mesquinho, nunca deu de tzedakah. Ele falava, eu não dou porque eu não confio nas pessoas. O pobre vem pedir, está enganando, ele tem dinheiro, está se aproveitando. As entidades vêm pedir, elas têm dinheiro. Ele não dava de tzedakah porque ele desconfiava de todo mundo. E ele falava, mas lá em cima é o mundo da verdade. Quando eu chegar lá em cima, eu vou pagar. Então ele veio, ele faleceu. Ele chega na recepção lá do céu. Tem um anjinho.
ele fala, o Jim fala identidade, que é o senhor, ele fala, olha, antes de qualquer coisa, eu vim aqui pagar uma dívida. Eu sempre falava que aqui em cima é o mundo da verdade, eu vou pagar. Eu trouxe aqui comigo o cartão, trouxe aqui comigo o talão de cheques. Me diz uma coisa, quanto que precisa aqui no céu? Se eu digo dinheiro, me diz quanto precisa, eu tenho bastante, eu vou pagar. Me fala quanto precisa. O anjinho falou, olha, não, sob desculpa aqui, a gente nem sabe o que é talão de cheque. Então, não aceitamos cheque. Falou, não, mas eu tenho aqui também cartão. O anjinho falou, mas o que é cartão? O que é cartão? Falou, bom, esquece, vai, eu tenho aqui dinheiro. Dinheiro, você sabe o que é? Dólar, dólar, trouxe dólar. Aceita? A gente falou, a gente não aceita dólar aqui. Falou, então me diz uma coisa, o que aceita aqui em cima? Falou, aqui a gente só aceita recibo de donativos. Então, gente, quando Deus, a recompensa das mitzvot é lá em cima. É muito grande a recompensa para a gente receber aqui embaixo. Mas Deus, como ele tem que pagar na mesma moeda, e lá em cima não funciona, dinheiro não serve, ele tem que, se você ajuda um pobre, ele tem que te ajudar financeiramente aqui. Então, fica guardado a recompensa lá em cima, mas os dividendos, a gente já vai se aproveitando dos dividendos aqui embaixo dessa mitzvah especial da tzedakah. Então, por isso, que muito mais que o rico faz com o pobre faz com o rico. Isso aí, pessoal. Falamos que a gente ia deixar um pouquinho para o pessoal fazer algumas perguntas. Quem quiser pode postar alguma pergunta, gente. Flávio já postou. Segundo os legisladores, Maimônides e Narmânides, o dízimo pode ser dado como mitzvah no cumprimento da 7ª lei para Bnei Noah. Pois é com o dízimo e com a tzedakah que muita justiça social pode ser feita. É isso aí. Isso de acordo com Narmânides, como falamos na aula passada, e provavelmente o Maimônides também não discorda com Narmânides. Então, faz parte da 7ª mitzvah, a justiça social. A tzedakah. É isso aí, gente. Jailson Mendes. Ok, gente. Você pode dar para qualquer pessoa necessitada, preferencialmente um Benoah, um judeu, não para um idólatra, tá? Pessoa da sua região que você conheça, um conhecido que precisa, você pode fazer isso. Pode usar também, não sei se tem uma organização Bnei Noah na sua cidade, você pode usar para ajudar essa organização Bnei Noah, esse centro Bnei Noah da sua cidade, ou para uma entidade judaica também, que vive de tzedakah, uma sinagoga, uma escola, enfim, alguma entidade que ela se mantém através da tzedakah. Pessoal, não está travando nada, né? Tem alguém que postou que está travando? Acho que não, né? Tá bem. É legal a transmissão. A gente fez todo aqui um malabarismo, gente, para ficar melhor, então, imagina travar. Aqui em Itajaí fazemos isso, Rav. Muito bem, Gabriel, isso aí. Pode pegar de tzedakah para manter o centro de vocês em Itajaí, que ele vive de tzedakah, alugar um espaço melhor, servir a comida no Shabbat, tudo isso pode vir da tzedakah. Luciana Sorogoi, aqui onde eu moro não tem. Ok, entre em contato com a Ana Cláudia. Durante a semana ela vai te ajudar depois a direcionar para uma boa causa. Hã? E-mail da Ana. Ana Cláudia. Um e-mail assim, pequenininho, mas fácil. Gmail.com, né? Olha lá, Luciana. Entre em contato com a Ana Cláudia nesse e-mail, ela vai te ajudar, tá bom? Jonathan, seria importante fazer ações sociais? Muito importante sim, para que a gente possa ter, inclusive nossos centros Bnei Noah, também é importante que eles façam ações sociais, ajudar a comunidade, enfim, é muito importante sim. Roberto Matos, se na família tiver algum idólatra precisando, eu poderei dar. Então, a lei judaica fala o seguinte, que a gente, quando um judeu, por exemplo, tá? Vem um Benor da tzedakah para um judeu, para uma entidade judaica, ele aceita e usa normalmente, como se fosse um outro judeu dando tzedakah, não tem diferença. Mas está escrito, se vem um idólatra, Maimônides escreve isso bem claro no livro dele. Você pega para não ter
desavenças e brigas para ter paz, mas você reverte essa tzedakah para os idólatras também. Você não usa. O idólatra, a gente não usa tzedakah, o idólatra. Então agora, só que aqui é o contrário, Benor dá para o idólatra. Ok, isso é da tua família, para ter paz, eu acredito que talvez você possa ajudar sim, Alberto. Mas talvez essa questão a gente podia perguntar, vai ter aqui um congresso daqui a uma semana e meia, a gente vai ter uma sessão com um rabino muito grande de Israel, que ele costuma responder perguntas de outros rabinos. E a gente pode encaminhar essa pergunta para ele, tá bom? Blineder. Estou vendo que muita gente está se escrevendo que não tem Bnei Noach onde moro. Então, gente, se não tem, chegou o momento de abrir. Está escrito no Pirkei Avot, o lugar onde não tem homem, tenta ser homem. Então, se não tem Benor aí, e Deus te concedeu essa bênção de você conhecer a verdade onde você está. Sinal que você tem uma missão importante de abrir um lugar aí. Ok? Oi? Ok, Mato Grosso, Bnei Noach tem. Olha, tem vários Bnei Noach em Campo Grande. Tem até a Rosi, qual é o nome dela? Rosimeire, que ela veio aqui. E tem gente lá, gente, tem que só abrir. Vocês estão lá, a gente dá todo o apoio aqui. A gente dá toda a logística, todo o apoio, tudo o que precisa. Em janeiro tem Bnei Noach, sim. Duque de Caxias tem. Não tem? Tem Duque de Caxias. Everton, onde você mora? Do lado da tua casa tem um Bnei Noach. Ok, gente, então tá bom. Vamos explicar hoje por aqui. E a gente volta, se Deus quiser, semana que vem. Boa noite a todos.